Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Vamos lá, né? Esperando o pessoal chegar e pensando que hoje é a nossa quarta live, Princípios do Tratamento do Comer Emocional. Bom dia para quem tá chegando, bom dia. E essa quarta live, gente, é uma live muito interessante, né? Eu sei que é sexta-feira, que todo mundo geralmente na sexta-feira tá com a cabeça já no final de semana, mas eu vou falar para vocês que não importa, que vamos ficar aqui juntos, né? Porque, bom dia, Joana, bom dia, meninas, porque hoje um tema é fundamental. O tema é muito, muito, muito importante. E sexta-feira eu sei que o pessoal quer uma coisa mais leve, mas a gente vai ficar aqui falando de uma coisa super importante no tratamento. Hoje é a live número 4 de preparação para o workshop do Comer Emocional. E eu perguntei ontem numa caixinha nos stories quais têm sido os aprendizados das pessoas. E tem sido muito legal, tem gente que ainda tá com a reflexão da bonequinha, né? Eu vou repostar alguns, porque eu recebo muitos comentários, às vezes não dá para eu repostar todos, mas eu vou repostar alguns, né? Repostar os emojis também que vocês colocaram para mim, porque eu acho que é muito legal até vocês verem o quanto que tá sendo, assim, tá trazendo reflexões, tá sendo interessante para algumas pessoas que estão vivenciando este processo. Claro que nem todo mundo consegue assistir ao vivo, mas não tem problema, tem um monte de gente assistindo depois e as lives estão aí, né, para vocês. E quando a gente fala de preparação para o tratamento, são exatamente esses temas. E eu acho que o tema de hoje, não é que os demais não são importantes, mas o tema de hoje eu acho que ele é um dos mais importantes de toda essa jornada das 10 lives dos princípios. Porque hoje a gente vai falar de crenças. E crenças que atrapalham o tratamento, especialmente no início. Porque quando a pessoa decide iniciar o tratamento, ela passa por algumas questões, especialmente aquelas pessoas que já fizeram vários tratamentos, elas acabam construindo uma percepção e uma experiência, e dessa experiência e dessa percepção, às vezes vêm crenças que são crenças que sabotam, são crenças limitantes. E eu quero falar hoje de crenças, quero falar da questão da força de vontade, que é uma questão aí, né? Muita gente chega no consultório e fala assim: ai, doutora Pri, sabe qual que é o meu problema? O meu problema é que eu não tenho força de vontade. E daí eu fico assim, né? Ou a pessoa diz assim: ai, doutora Pri, o meu problema é o meu metabolismo é muito lento. Ah, doutora Pri, o meu problema é a minha tireoide. Eu tenho tireoide, a minha tireoide atrapalha. Ah, doutora Pri, o meu problema... E exatamente isso que eu vim falar hoje para vocês. Aquilo que você nomeia como o seu problema, né? A gente falar de força de vontade, porque eu acho que isso é fundamental. Eu não vou falar disso no workshop, mas eu tô falando aqui na live porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre força de vontade, até que vocês entendam que força de vontade não é o que vocês precisam, né? Mas em algum momento enfiaram isso na cabeça de vocês, né? Porque as pessoas chegam falando muito isso. Doutora Pri, meu problema é que eu não tenho força de vontade. Eu começo e eu não levo adiante, né? Como se tivesse que ter força de vontade para ela conseguir fazer mudanças, né? E eu vou explicar um pouquinho sobre o funcionamento das crenças, da força de vontade, que acaba sendo uma questão aí também das crenças, e a gente falar um pouquinho de postura. A gente já falou de postura, né, na live 2, mas eu acho que é muito importante a gente falar de posturas também frente ao início do tratamento, frente a isso, né? Ah, doutora Pio, o meu problema é 3 pontinhos. O meu problema é que eu não tenho força de vontade. O meu problema é o meu metabolismo, né? E a live de hoje a gente vai falar disso e falar de crenças, legal? Então esse é o script. Vamos lá. O que são crenças? O que são crenças, minha gente? Crenças são estados mentais, são processos mentais.
Bom dia, Rosana, bom dia. Eu nem perguntei se vocês estavam me ouvindo, mas eu acredito que sim, né? Eu entrei tão focada, gente, que eu entrei já falando assim, né? Você vê? Por isso que eu gosto de fazer live agora de manhã. Tô muito feliz fazendo live de manhã, porque eu quero falar de manhã, né? Eu acordo desse jeito. Bom dia, Rosana. Bom dia para todos. Então vamos lá. Eu tava falando de crenças, né? As crenças, gente, elas são estados mentais. Elas são processos mentais em que a gente vai, nesses processos, acreditar em alguma coisa. Né? E se assume que isso que está ali, né, na nossa crença é verdadeiro, né? Então a gente tem crenças, inúmeras crenças que a gente vai construindo ao longo da vida. Essas crenças, elas na verdade são coisas que a gente acredita na nossa cabeça, né? E você pode dizer assim, isso é só coisa da cabeça? Não, as crenças são baseadas na nossa experiência, são formadas ao longo da vida. As nossas crenças vêm da nossa família, da nossa experiência, da nossa percepção. Então as crenças não são coisas da cabeça, né? Elas até são, mas elas são estados que vêm da nossa experiência, da nossa percepção. E elas nos ajudam a organizar o entendimento da realidade. Né? Então, as crenças são processos mentais muito importantes, né? E a gente vai, ao longo da nossa vida, mudando as nossas crenças, né? A gente já acreditou no Papai Noel, alguns aqui, né? E a gente hoje não acredita mais, ou acredita, enfim, né? E brincadeirinhas à parte, a gente vai transformando as nossas crenças, a gente vai mudando as nossas crenças ao longo da nossa vida, baseado na nossa experiência. E o problema da crença, especialmente aquelas crenças que a gente percebe no tratamento do comportamento alimentar que limitam a pessoa, né? Sabe aquelas crenças que limitam a pessoa? A gente chama isso de crenças limitantes ou crenças sabotadoras. Essas crenças, elas vêm de um lugar, né? Elas foram construídas ali, que nem eu expliquei, né? Baseado na experiência da pessoa. Mas tem pessoas que elas são mais flexíveis, né, a respeito das crenças. E tem pessoas que elas são mais rígidas a respeito das crenças. Elas não mudam muito as suas crenças, né? Elas acreditam no negócio mesmo, assim, né? E elas não mudam aqui. O que difere uma pessoa que tem mais flexibilidade com as crenças e uma pessoa que tem menos flexibilidade com as crenças? A personalidade, né? Tem personalidades mais rígidas, tem personalidades mais flexíveis. Quanto mais rígida e perfeccionista é uma personalidade, e aqui no tratamento do comer emocional tem muitas pessoas com traços mais rígidos de personalidade, elas tendem a acreditar muito fortemente naquilo e dificilmente elas abrem mão dessas questões. E o grande ponto é que essa pessoa que às vezes acaba tendo uma personalidade mais rígida, né, e que ela meio que cristaliza algumas crenças, né? E as crenças, aqui a gente não está falando só das alimentares, que quando a gente começa um tratamento de comportamento alimentar, a gente tem um monte de crenças para organizar a respeito da relação com a comida e com o corpo. Aqui eu estou falando das crenças do tratamento, tá? É antes, né? Lá no workshop eu vou falar de algumas crenças a respeito da alimentação, mas aqui a gente está falando do tratamento, né? Os princípios do tratamento do comer emocional. Então, essas crenças que as pessoas vão construindo ao longo da vida delas, especialmente a respeito do tratamento, né? Então, é normal eu escutar assim, doutora Pri, emagrecer é muito difícil. Isso é uma crença, né? Isso é uma crença, gente. Quem diz que emagrecer é muito difícil? Não é, né? Por que não é? Porque não é, porque a minha experiência me mostra que não é, mas para algumas pessoas a experiência dela mostra que é muito difícil. Não exagerar com a comida é muito difícil, porque na experiência daquela pessoa, ela acredita que isso é muito difícil, ela viveu aquilo, né? E ela organizou essa crença, ela criou essa crença de uma maneira automática lá na cabeça dela, que acaba sendo muito difícil. Então, essas justificativas são coisas que as pessoas vão acreditando que são o problema delas, né? E isso não passa de uma percepção a respeito daquela questão. Algo que você acredita aí na sua cabeça, não é coisa da cabeça, é algo que a tua experiência te fez acreditar. E qual que é o grande problema?
O grande problema é que quando a pessoa inicia um tratamento, um novo tratamento, né, primeiro que geralmente nunca é o primeiro tratamento. Eu nunca atendi uma pessoa que eu fui a primeira a fazer o tratamento naquela pessoa, né? Ela já tinha feito dieta, ela já tinha passado por vários profissionais, outras técnicas, enfim, outras especialidades. Então, dificilmente a gente chega, né, e é a primeira experiência. Então, a pessoa já vem com aquela experiência, muitas vezes de uma frustração de várias tentativas que não deram certo. E às vezes não deram certo porque eram incompletas mesmo, porque tem tratamentos que não levam em conta o comportamento e eles são absurdamente incompletos, mas às vezes não tem a ver só com isso, tem a ver com crenças que essa pessoa tem a respeito do que ela está buscando, né? Então, se ela busca emagrecer e daí na cabeça dela ela acredita que tem que ter força de vontade, ela não tem, que o metabolismo é lento e isso atrapalha, que emagrecer é muito difícil, que resolver o comer emocional é muito difícil. Se ela acredita nisso, vai ficar mais difícil mesmo. E qual que é o grande ponto? É que é muito comum as pessoas se agarrarem nessa ideia de que tem que ter força de vontade. Gente, sabe o que é força de vontade? Força de vontade é um negócio assim, ó. Ele é um negócio rápido. Rápido como esse estalar de dedos. Ele é um impulso inicial. A força de vontade, ela é aquele impulso inicial. Se você está esperando você ter força de vontade para levantar todos os dias para se exercitar, e aqui estou dando um exemplo, né? Caso seja isso que você queira fazer, né? Se você está esperando ter força de vontade, eu sinto muito. Não é a força de vontade que vai fazer isso para você. A força de vontade foi aquele impulso inicial quando você disse, não, eu quero me exercitar, eu quero sair do sedentarismo, ou eu quero melhorar a relação com o meu corpo. A força de vontade, ela atua naquele primeiro momento, naquele primeira inspiração para que você comece a criar algo na sua vida. O que vem depois? Depois vem outros processos. Mas se você está esperando tirar força da sua vontade, eu estou dizendo para vocês que vocês estão buscando energia no lugar errado, porque não é da vontade que a gente vai tirar força, né? A gente vai tirar força e a gente vai conseguir construir uma rotina diferente através de construção de novos hábitos, através da disciplina para algumas pessoas, através de um planejamento, através de outras estratégias, mas não é a força de vontade que vai fazer com que você consiga se manter ali tendo um determinado comportamento. Aliás, é muito o contrário. A pessoa que diz, o meu problema é que eu não tenho força de vontade, ela já está se colocando num lugar, numa postura, que nem eu falei na live 2, uma postura de passiva, né? Uma postura de vítima. Puxa, o meu problema é que eu não tenho, como se eu estivesse faltando algo, né? Ela não tem aquilo. Né? Ou ela diz, eu não tenho força de vontade para continuar. Bom dia, Lourdes, bem-vinda. E quando isso acontece, gente, quando a força de vontade acaba, porque ela acaba, não é para você só, ela acaba para mim, acaba para todo mundo, o que fica, né? O que fica ali é a nossa organização, os nossos hábitos, né? Aquilo que a gente foi criando e aquilo que a gente acreditou que é importante na nossa vida. O que é difícil, e eu posso dizer que para algumas pessoas é um tanto difícil, é criar novos hábitos. A força de vontade, gente, é só para o pessoal que põe isso lá na academia, né? Foco, força, fé, né? Foco, força, fé é prima do força de vontade, né? O foco, força, fé não é o que vai te fazer criar novos hábitos e talvez se exercitar todos os dias. Isso vem de outros lugares e de outros processos. Mas se você acredita, se existe uma crença lá dentro da sua cabeça, que você precisa de força de vontade, ou que o seu problema é o metabolismo, ou que emagrecer é muito difícil, ou que resolver a compulsão alimentar é muito difícil, comer emocional é muito difícil. Se você vai plantando essas crenças, e eu imagino que essas crenças estão aí baseadas na sua experiência, mas elas
podem, de alguma forma, sabotar o processo. Eu gosto de dizer que a nossa mente, né, as nossas instâncias psíquicas, né, a nossa mente, ela gosta de estar sempre certa, né? Até isso acontece muito quando as pessoas conversam, né? Elas buscam no outro validar aquilo que elas acreditam, porque a nossa mente quer estar sempre certa. E daí, se ela acredita que é muito difícil emagrecer, ela de alguma forma vai mostrar na realidade que é muito difícil emagrecer. E isso é uma baita, mas uma gigantesca, assim, gigantesca de uma autossabotagem. Né? É sim uma gigantesca de uma autossabotagem. Ah, doutora Pri, mas você está dizendo então que é fácil? Eu estou dizendo que cada um, de alguma forma, vai ter uma experiência diferente da outra. Mas sim, né? Não é à toa que eu digo que no meu workshop eu ajudo pessoas a resolver o comer emocional em 30 dias. E tem pessoas que resolvem o comer emocional em menos de 30 dias. Quer dizer que todos vão resolver em menos de 30 dias? Não. Especialmente porque existem crenças, especialmente porque existem coisas que ali vão fazer com que a pessoa crie justificativas para ela não conseguir, justificativas que são baseadas na experiência dela, né? Então, no comer emocional, a gente tem uma série de crenças limitantes. E às vezes a gente pode pensar até que as crenças são tipo uma cebola, assim, né? E são camadas, né? Algumas crenças são muito típicas, às vezes aqui nas lives, no workshop, você pega uma crença aqui, pega uma crença ali, você consegue limpar, organizar, né? Trazer para consciência algumas dessas crenças. E tem crenças que elas são mais profundas. Elas às vezes vêm da nossa família, da nossa experiência, né, mais lá atrás, ou elas estão muito rígidas, né, muito cristalizadas dentro da gente. Então, é quase como se a gente precisasse ir revisitando aquilo que a gente acredita da vida, aquilo que a gente acredita, né, do que é bom para nós, daquilo que é importante. E que bom que a gente pode revisitar essas crenças e deixar ali dentro da gente aquilo que faz sentido e tirar aquilo que talvez não faça mais sentido, que está ultrapassado, né? Porque a gente fez isso ao longo da nossa vida em vários momentos, a gente revisitou as nossas crenças, né? A gente, como eu brinquei, né, no início da live, a gente já acreditou em Papai Noel, hoje a gente não acredita mais. Por quê? Porque a gente tirou aquela crença de lá, né? Aquela fantasia que existia. Certo? Crenças são, de alguma forma, uma certa fantasia da nossa realidade, né? E se isso está muito cristalizado dentro de ti, e se você tem crenças a respeito do tratamento, que tudo é muito difícil, que falta força de vontade, que tem isso que acontece, que tem isso que acontece, perceba que pode ser que essas falas, essas crenças, sejam coisas que estão te limitando a realmente se abrir para um processo, né? A realmente conseguir encarar um processo de peito aberto, né? Porque as crenças realmente elas vão infiltrando-se, né? E de alguma forma sabotando o processo. Não quer dizer que não seja real. É muito real, sim. Mas pode sabotar o processo. E sabota, gente. Eu acho que o grande ponto, né, das crenças, especialmente essas de início de tratamento, é que elas sabotam, né? E é importante, né? Muitas pessoas me mandaram lá direct falando que estavam pensando a respeito da reflexão lá da bonequinha, que foi a live 2, né? Na live 2, se você assistiu, eu falei sobre a bonequinha, né? A gente soltar a nossa bonequinha. E isso chegou no consultório ontem, isso veio no direct aqui, ou seja, muitas pessoas ficaram com essa reflexão. E eu achei incrível, né? O que eu preciso soltar para que eu possa realmente iniciar um tratamento de verdade, né? E aí eu digo para vocês, percebam não só a bonequinha que vocês têm que soltar, né? Que veio da live 2 essa reflexão, mas hoje na live 4, o que eu acredito que de alguma forma limita a minha abertura para o processo. Porque é exatamente a questão da força de vontade que é o exemplo principal da live de hoje. Se você acredita que você precisa de força de vontade, você não tem força de vontade, você vai de alguma forma sabotar o processo. E daí eu já posso te libertar dizendo que não tem nada
a ver com força de vontade, né? A força de vontade, ela passa logo no início. E a gente vai precisar encontrar outras formas de construir hábitos, né? E o que é um hábito? Né? Um hábito é aquilo que, baseado naquilo que a gente acredita, nas nossas crenças, a gente vai fazer, né, com uma certa frequência. Os hábitos, eles são sempre baseados nas nossas crenças, porque as nossas crenças, né, como eu expliquei, é quando a gente assume que é algo verdadeiro e isso norteia o nosso comportamento. E quando a gente tem um norte do nosso comportamento em que a gente modifica ele, né? Então, vamos dizer que você acreditava que você não tinha força de vontade, que por isso que você não conseguia emagrecer, ou por isso que você não conseguia resolver o comer emocional, ou não conseguia se controlar. Vamos dizer que você acreditasse nisso. Essa era uma crença que estava aqui. Essa crença norteia o seu comportamento. Quando a gente começa a mudar as nossas crenças e a gente fala assim, não, a doutora Pri me ensinou que não é força de vontade a questão. Não, ok, eu consigo construir novos hábitos. Existe como eu construir novos hábitos, né? Assumindo uma postura diferente, soltando a minha bonequinha. E quando você faz isso, essa nova crença, né? Ou esse novo estado mental, que nem a gente falou, começa a nortear comportamentos diferentes. E quando a gente vai norteando comportamentos diferentes, com o passar do tempo, esses comportamentos viram o quê? Hábitos, né? Por que é difícil mudar hábito? Porque o hábito está ancorado nessas crenças, né? E as crenças, sim, muitas vezes são difíceis de se transformar. Mas quando a gente faz uma abertura para um tratamento em que leva em conta não só a mudança do comportamento, mas também as nossas crenças, a gente começa a transformar internamente isso que está aqui, né? Que são realmente, né, as nossas crenças a respeito do tratamento. No workshop eu vou falar das crenças a respeito da alimentação, mas aqui eu estou falando das crenças a respeito do tratamento, né? E eu queria que vocês se abrissem realmente para olhar o que tipo de crenças que eu tenho. Será que eu acredito que emagrecer é muito difícil? Será que eu acredito que eu não tenho força de vontade, por isso que não está dando certo? Será que eu acredito que tem alguma coisa que aconteceu comigo, por isso que eu não consigo? Ou será que eu acredito que eu não tenho apoio da minha família ou da minha rede e por isso que eu não consigo? Né? Essas coisas que você vai criando e acreditando, baseado na sua experiência, norteiam o seu comportamento. E é exatamente esse o clique da live de hoje. Se você quer mudar a forma com que você se comporta, você precisa revisitar também as suas crenças, porque elas vão nortear o seu comportamento, tá? Então não adianta você querer transformar hábitos só olhando para a rotina. Ah, então tá bom, então eu vou criar um hábito de me exercitar de manhã, que foi o exemplo que eu disse. Ah, então eu vou criar esse hábito. Daí você vai lá e põe lá na tua agenda, coloca lá, agora todo dia eu vou acordar de manhã e vou me exercitar. Beleza, você tinha ali uma força de vontade, você foi lá, criou essa ideia, mas você não conversou com as suas crenças. Você não organizou aquilo que você, lá no fundo, de uma maneira mais consciente ou menos, você acredita a respeito daquilo. E daí o que acaba acontecendo? Quando você vai no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e daí lá no quarto dia você não vai, especialmente pessoas mais rígidas na sua personalidade, elas falam assim, tá vendo? Já tô fazendo tudo errado. Daí ela não vai mais. Daí ela fala assim, é muito difícil construir um hábito, é muito difícil. Mas porque ela tenta mudar o hábito no nível superficial da coisa. Mas lá no fundo ela tinha uma crença que ela não ia conseguir, né? Ou que era muito difícil se exercitar de manhã, ou que ela não gosta da atividade física. E aqui, gente, eu tô dando exemplos, eu espero que esteja ficando claro para vocês. Se ficou claro, coloca aqui para mim no chat, por favor, gente. Queria saber se tá claro, porque às vezes eu fico aqui, né? E me empolgo e pode ser que não esteja claro para vocês. Coloca aqui para mim no chat, gente. Vamos lá. Então, se isso faz sentido, gente, o que eu digo, assim, para o tratamento que a gente vai começar ali no workshop, a gente vai começar a falar de um tratamento para o comer emocional.
olha para dentro. Sejam brutalmente honestos com vocês mesmos e perguntem: o que eu estou acreditando que está me impedindo de fazer essas mudanças? Porque provavelmente tem algum nível de crença ali, né? As mais típicas nós vamos falar no workshop. E que pode ser que você se identifique, pode ser que não. Mas provavelmente você vai acabar se identificando com aquelas porque aquelas são típicas, né? Como eu trabalho há muitos anos com isso, a gente percebe que algumas crenças são muito recorrentes, né? São muito típicas. Apesar de que cada pessoa tem uma experiência diferente, uma história diferente, essas crenças que são típicas do comer emocional e da compulsão alimentar, elas aparecem muito ali, né? Elas ficam muito presentes ali. Então, quando a gente começa um tratamento, a gente não vai conseguir, na força de vontade, construir um hábito. A gente vai construir um hábito a partir da mudança interna das crenças que não funcionam mais para você. E se você faz esse caminho de dentro pro comportamento, vai funcionar. Agora, se você quer só pôr na sua agenda e usar a sua força de vontade, que não serve para nada no tratamento, força de vontade. Força de vontade serve para você pôr na tua agenda. Ah, eu quero fazer tal coisa. Depois disso, gente, é trabalho interno, porque senão você vai fazer um dia, vai fazer 2, vai fazer 3, não vai fazer mais. E olha o que acaba acontecendo, olha o nível da sabotagem que pode acontecer. Quando essa pessoa no 4º dia não foi mais para academia, para se exercitar, ela fala assim, ó, tá vendo? Eu não tenho força de vontade. Ela reforça a crença de que ela precisa de força de vontade, que ela não tem força de vontade. Mas não tem nada a ver com isso. Essa crença foi construída baseada na percepção dessa pessoa e é um estado mental, né? É um lugar ali que sabota o início do processo. Quantas e quantas pessoas já me falaram, doutora Pri, eu já fiz tratamento com todos os nutricionistas que eu conheço, com todos os endocrinologistas que eu conheço, com outros psicólogos, com psiquiatra, eu já fui em inúmeros profissionais, mas eu não consigo, porque o problema sou eu. Eu vou dizer para vocês que o problema não são vocês. O problema não é você não ter força de vontade. A pessoa que diz que tem força de vontade, ela na verdade tem disciplina. Ela na verdade construiu um hábito. É outra instância. Tem nada a ver com força de vontade. Agora, se para algumas pessoas é difícil construir um hábito, é porque lá dentro tem coisas que estão sabotando o processo. Crenças, coisas que essa pessoa acredita. Seja porque ela ganhou isso, né? Isso veio da família dela, ou porque a experiência dessa pessoa está fazendo com que ela acredite que isso é uma verdade. E eu vou dizer para vocês que às vezes cai uma ficha tão grande e a pessoa consegue mudar assim, né? Num estalar de dedos. Especialmente porque lá na nossa instância psíquica não tem tempo. A gente consegue mudar de uma hora para outra. Eu vejo pessoas mudando de uma hora para outra. E por que isso acontece? Porque ela destravou algo interno, né? E geralmente esse algo interno é uma crença limitante, é uma crença que estava sabotando, é uma crença tipo ultrapassada, ou uma coisa às vezes que ela aprendeu, ou que a experiência dela trouxe, né? Tipo, emagrecer é muito difícil. Tem até profissionais da saúde que falam que é muito difícil emagrecer. Isso vai fortalecendo, né? Ah, tem uma alimentação equilibrada é muito difícil. Ah, ter tal coisa... Isso são crenças que vão, sabe? Tipo um tijolinho, vai assentando uma em cima da outra, né? Lá no nosso inconsciente. E isso tá norteando todo o comportamento daquela pessoa. Vem comigo, a gente olha para essas crenças, a gente organiza essas crenças. Nem sempre é tão fácil, né? Por isso que no tratamento, né? No meu tratamento, a gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar para essas crenças. Como é que eu faço isso? Trazendo para a consciência, né? Às vezes essa live já vai te fazer refletir sobre muitas coisas. O que tiver mais encoberto, tem técnicas, tem recursos terapêuticos que a gente consegue ir tirando, né? Esses lugares de autossabotagem. A autossabotagem é uma coisa que a gente tem que trabalhar, a gente tem que olhar de frente, assim. A gente não pode fingir que não tá lá, né? Porque no tratamento faz toda a diferença, né? E claro que muitas vezes você também vai precisar de ajuda, você vai precisar de uma técnica, você vai precisar de uma estratégia, você vai precisar de um recurso. E por isso que eu convido vocês para o workshop do Comer Emocional, que é lá que eu vou ensinar todos esses recursos e como que funcionam as técnicas que eu trabalho há muitos e muitos anos. Então,
essa reflexão, gente, ao meu ver, a reflexão hoje da quarta live, princípios, é uma das mais importantes. Então, eu vou deixar vocês com isso. Quero que vocês depois comentem qual foi o maior aprendizado, né? Algumas pessoas me mandam por direct, ou na caixinha dos stories, algumas pessoas me mandaram ontem, mas eu quero que vocês me mandem qual foi o maior aprendizado disso tudo que a gente falou hoje, porque de verdade, eu acho que esses princípios estão sendo muito importantes para vocês chegarem no workshop, gente, já aquecidos, né? Já preparados para o que eu vou ensinar para vocês lá. Então eu agradeço muito, a Rosana me mandou um beijinho, a Mineira também disse que faz sentido, que bom que ficou claro para vocês, gente. Muito feliz. Agora no final de semana a gente não vai ter live princípios e a próxima live princípios vai ser na segunda-feira, às 8h07 da manhã, a live número 5 dos princípios. E a gente vai fazendo agora a contagem regressiva, né? Porque já na segunda-feira já estamos contando já 7 dias para o início do workshop. Então, se você não se inscreveu, corre para o link da bio. É gratuito, é 100% online. Começa no dia 4 de abril. E tá muito especial esse workshop. Só nessa semaninha essas aulas não vão ficar disponíveis. Depois sempre tem alguém que fala assim, ai, doutora Pri, eu perdi. Eu falo assim, pois é, mas eu avisei, eu mando e-mail, eu faço stories, live, eu aviso, posto. E daí se você perdeu, eu não tenho culpa, né? Porque eu fiz o meu melhor aqui para avisar todo mundo, né? Então, gente, se você conhece alguém que possa se interessar pelo workshop do Comer Emocional, link tá na bio, convida, manda pras amigas. Esse workshop vai estar incrível e essa preparação, gente, ela é fundamental. Então, se você não assistiu as lives anteriores, assiste, faz uma maratona aí e na segunda-feira a gente se encontra para a live número 5 de esquenta para o workshop do Comer Emocional. Princípios do tratamento do comer emocional. É essa série de lives. E, gente, tô muito feliz de fazer essas lives para vocês. O carinho que eu tenho recebido tem sido sensacional e de manhã estou mais feliz ainda. Então a gente se vê na segunda-feira agora, às 8h07 da manhã. Uma boa sexta-feira para vocês, um bom final de semana. E eu vejo vocês na segunda-feira, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.